Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio de Medcast, certo? Estou recebendo aqui uma pessoa muito querida aqui nos estúdios hoje, certo? O professor Evaldo Júnior, que eu conheço de longa data e é uma pessoa que entende da área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, como você deve se comportar nos processos seletivos, é administrador, especialista. Eu poderia muito bem apresentar ele aqui, mas como ele está aqui comigo, eu vou pedir para que ele possa se apresentar. Professor, é um prazer ter o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, bom dia, né? Não sei como você... Então, me chamo Evaldo, né? Como o senhor já falou, estou aí no segmento de indústria, né? Experiência aí tanto no varejo como de indústria. Estou atuando aí como RH há mais de 12 anos, então já tenho uma boa bagagem aí para poder dar um pouco de dicas para vocês, né? E vamos conversar um pouco, né? Preparar essa nova geração aí para os processos seletivos, de como se comportar, como lidar com as frustrações do feedback negativo, né? E como se destacar, né, nesse mercado tão competitivo. E entender um pouco aí também sobre a inteligência artificial, né? Que vejo muita gente falando mal aí da inteligência, no qual veio para ajudar tanto o recrutador como também os candidatos. Ah, bacana, professor, bacana. Professor, me diga uma coisa, uma dúvida que geralmente a gente enfrenta aqui no IMET, certo? Como é que eu nunca trabalhei, ainda não tenho experiência, quais seriam as recomendações que o senhor me daria para eu poder procurar meu primeiro emprego ou estágio? Então, a gente tem hoje, né, alguns programas que facilitam essa ingressão no mercado de trabalho, que é um do Jovem Aprendiz, né, de aprendizagem. Então, eu tenho oportunidades de me destacar também, né, quando eu for entrar no mercado de trabalho, né, investindo, né, muito em conhecimento, em estudos. E hoje o programa de Jovem Aprendiz, de aprendizagem, ele traz uma formalidade, né, que a gente consegue ingressar dentro do mercado de trabalho. Então, um candidato aí com 16 anos já consegue ingressar em grandes empresas, né? Que hoje a gente vê muitas ofertas, né? E infelizmente poucas procura, né? Dos jovens de hoje em dia, mas é uma excelente oportunidade para eles ingressarem no mercado de trabalho. E também tem outros formatos, tem o estágio, né? Também. Então são excelentes oportunidades para conseguir entrar no mercado de trabalho. Bacana. E a gente tem um outro lado, professor. Sim. O outro lado é, eu estava trabalhando, perdi meu emprego e tô com uma dificuldade de recolocação profissional. A gente enfrenta isso aqui sempre. Olha, e outra coisa, às vezes as pessoas têm até uma certa maturidade, viu? Professor Jardiel, eu trabalhei os últimos 6 anos, 8 anos, os últimos 10 anos, perdi meu emprego. E agora, o que é que eu faço para poder voltar para o mercado de trabalho? Esse é um momento bem delicado na nossa vida, né? Independente da nossa idade, né? Sendo jovem, 30 mais, 40 mais. Eu acho que é um momento muito delicado para a gente poder até ser um momento para a gente poder se conhecer, se autoconhecer melhor, tanto como pessoa como profissional. E esse momento de recolocação, né, varia muito também do que eu quero para mim como profissional, onde eu quero chegar. Às vezes a gente passa 10, 12 anos em uma organização no qual a gente não se desenvolveu tanto quanto, né? Deixamos aí de investir, né, em estudos, em capacitações, em cursos técnicos, cursos profissionalizantes. E aí quando a gente sai da nossa zona de conforto, depois de 10, 12 anos, e o que fazer agora? Eu acho que é o momento da gente parar, analisar, descansar, né? Que quando vem atuando há mais de 10 anos, acho que é necessário a gente também dar uma parada, né? E aí a gente também procurar saber o que é que aquele mercado está procurando, o que é aquela oferta, né? Aquela oportunidade está procurando dos candidatos. Será que eu estou apto para aquela tal função? Existe muito um tabu aí de, eu envio inúmeros currículos, né? E eu nunca sou chamado. A gente costuma dizer que essa geração panfleta muito o seu currículo profissional. Eu costumo receber, eu tenho uma oferta de vaga de encarregado de produção, então eu costumo receber currículos de fisioterapeutas, de nutricionistas. Não é que a gente não possa concorrer, mas não é a nossa área de atuação. Então gera aí uma frustração de não receber também um retorno e não ser chamado para uma seleção, né? Porque são áreas totalmente diferentes, né? Volto a dizer, nada impede de você fazer uma transição de profissional, de carreira, né? Mas o que é que eu estou fazendo para me deixar apto para aquela oferta de trabalho? Verdade, verdade. Tem muito isso aí. Mas qual seria assim, um dos passos, professor? Acabei de perder meu emprego. O senhor diria o quê? Jardiel,
O que é que você ia fazer agora? Descansar um pouco? Descansa um pouco. Eu acho que é um momento até para a gente parar e se organizar, né? Tanto financeiramente também, de forma mental, né? Porque o desligamento é um momento muito, muito complicado, muito delicado. Às vezes a gente espera, às vezes a gente não espera, né? Então mexe muito com o nosso lado pessoal. Então acho que o primeiro ponto é você descansar um pouco, né? Analisar o mercado, né? Começar a analisar as ofertas que estão acontecendo, estruturar seu currículo, né? Que é a nossa carta de apresentação. Eu costumo dizer que o currículo ele é o nosso primeiro contato com aquela organização. E é dependendo dele que eu vou ser chamado ou não para aquele processo seletivo. E também fortalecer o network, né? Hoje é uma das coisas que a gente consegue muitas oportunidades, tendo um network muito atuante. Eu sou administrador, então eu tenho um network com os administradores, independente do qual seja o departamento. Hoje eu sou profissional de RH. Eu tenho que ter um network com profissionais de RH também, até para a gente fazer uma troca, né? Que tudo é uma troca. Então, eu acho que nesses primeiros meses do desemprego é um descanso, né? A reestruturação aí do seu currículo profissional, né? E também o fortalecimento do network. Inclusive, eu acho que muito importante isso quando o senhor coloca tem que descansar um pouco, que eu conheço uma colega, né? Uma colega que ela trabalhou assim numa grande indústria da área de plásticos, etc. E ela trabalhou muito tempo, eu estou dizendo muito tempo, eu vou chutar que eu sou uma pessoa discreta. 15 anos. Mas é um pouquinho mais do que isso. E quando ela saiu... Uma excelente retenção em uma empresa, né? E quando ela saiu, né, que a empresa acabou sendo vendida para um outro grupo, um grupo francês, e aí como ela era da parte muito estratégica, nesse momento ela acabou não continuando na empresa. E uma das coisas que ela reclamou comigo, ela disse, professor, né, que é aluna minha em um programa que eu trabalho, ela disse, professor, na hora que eu saí, a primeira coisa que eu quis fazer foi arrumar um outro emprego. E eu saí direto para outro emprego, que experiência eu tinha. E eu descobri que esse outro emprego não se via para mim. E depois eu fui para outro emprego, e esse outro emprego também não se via para mim. E eu esperava encontrar esse outra empresa e descobri que não se via para mim, até que eu parei, refleti. Eu poderia esperar, que eu tinha recurso, disponibilidade financeira para esperar um pouco, mas a pressa foi que me fez ter não só o ciclo de frustração, teve uma outra frustração, uma outra frustração, uma outra frustração. Aí ela lidou com a questão da cultura, né? Ela já vem de uma organização de 15 anos, né? Então, você estando 15 anos em uma empresa, então você já está acostumada com aquela cultura. E tem a questão da identificação com a cultura do nosso próximo desafio profissional também, né? Eu costumo dizer que é uma troca, eu tenho que me sentir bem na organização, né? Onde eu estava e para onde eu vou, né? E também tem a questão de muitas percas salariais. Um profissional que está aí há 15 anos em uma organização, ela tem uma remuneração, né, mais agressiva do que ela sair e ir para o mercado de trabalho procurar a mesma base salarial. Infelizmente, às vezes não é a mesma, né, porque o salário é algo construído, né? Você entra ganhando X, né, e dependendo das suas entregas, nos seus resultados, você vai conseguindo aí elevar essa questão de remuneração. Eu tenho uma pergunta, professor. Não está muito aqui não, mas como é que eu lido com um colaborador que não está entregando e quer um aumento? Então, isso varia muito da minha cultura de feedbacks, né? A gente tem que estar dando feedbacks ao nosso time, né, constante, e deixando claro qual é a sua meta, né? Dependendo do qual a área que ele atua. Se for área comercial é mais comum, né? Que metas mensais. Mas quando é uma área administrativa, né? Então a gente tem que estar nesses constantes feedbacks e mostrando, direcionando aquele liderado, né? O que ele precisa entregar. Na minha área de RH eu tenho que entregar uma boa taxa de retenção, né? Eu tenho que reduzir o turnover da organização. Mas para mim conseguir isso, o que eu preciso atuar? Não é só chegar, não é uma coisa não é uma receita pronta, né? Que amanhã vai amanhecer e ninguém vai pedir desligamento, ninguém vai deixar de estar na empresa, ninguém vai ser desligado. É algo construído. E a gente vai realizando um diagnóstico, né? E tratando de forma cordial cada fator que é um ofensor, né? Para o turnover, para o absenteísmo. Entendi. Agora imagine que eu trabalhava numa empresa. Esse caso é um caso real. Trabalhava numa empresa. Nessa empresa eu tinha lá uma remuneração de R$5.000. Aí eu saí dessa remuneração de R$5 e absolvi uma outra empresa. Que nessa outra empresa a remuneração é R$2.500.
Mas eu disse que eu ia cumprir essa missão e fui embora. Quando eu chego lá nessa empresa, ela tem desafios diferentes, certamente, daquelas que eu estava antes. Eu não consigo entregar exatamente como eu entregava antes, até porque é outro contexto. E mesmo assim eu insisto por um aumento salarial. E aí? O que é que o senhor faz? Não existe aumento salarial sem entrega, né? Não existe isso. Isso aí também está muito ligado na questão da cultura da empresa também. Existem empresas que têm planos de cargos e salários, né, baseados aí em mensal, semestral, né? Mas tem muitas empresas, principalmente as maiores empresas aqui da nossa região, de fato em cima de resultados. Né? Então, por que eu não estou conseguindo entregar aquele resultado? Tem que ser compartilhado com a diretoria também. Aí eu quero que você me dê uma taxa de turnover X, mas a gente não faz por onde, né, atuar em cima disso aí. Então varia muito também daí da comunicação, da transparência também da diretoria. Bacana. É um desafio, né? O mundo organizacional é muito desafiador. É um desafio. Às vezes as pessoas pensam que é somente branco e preto, branco e preto, branco e preto, meu amigo. E existe uma cultura, você trabalhar na área administrativa é mais tranquilo, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. É melhor trabalhar na produção, na área de vendas. Tá? É bem desafiador estar nesses cargos estratégicos, né? Porque o resultado tem que vir. Né? Então a gente tem que fazer um mapeamento aí. Alguém cobra. Alguém cobra. Alguém cobra. Eu assumi um desafio recentemente profissional, que aí um dos meus diretores disse, eu queria saber por que ninguém fica na empresa. Nós somos uma empresa que não tem formalidade, uma empresa que todo mundo aparentemente gosta de trabalhar, né? É uma empresa que não atrasa salários. Eu queria saber por que a gente tem uma alta desistência, né? Lá a gente precisa saber onde é que estão os gargalos, né? E na primeira semana eu levei para ele uma das coisas que a gente mudou, podemos dizer aí, mais de 60%. A gente consegue agora reter esses talentos, né? Que era assim, um simples formato de pagamento. Né? A gente fez um estudo onde a gente atua, né? E aí de 10 empresas, 9 pagaram adiantamento salarial. Só a nossa que não estava pagando. E era algo que para a gente, né, para eles que estão na cadeira de diretoria, que não faz sentido. Mas para o nosso maior público faz total sentido a gente ter um adiantamento quinzenal. Então, através dessas informações, né, que eu não posso chegar e dizer, olha, é só fazer isso. Eu tenho que fazer um estudo por trás, eu tenho que mostrar números. Então, a gente reverteu, né, e agora a gente tem aí uma taxa de retenção bem mais elevada do que a gente tinha há 3 meses atrás. Veja que interessante, né? Um A remuneração não mudou um centavo. A diferença é que eu faço um aporte dia 15 e um dia 30. E aí a pessoa... Ou a pessoa e ela não gasta tudo de uma vez. Isso. E tem a sensação que recebeu 2 vezes no mês. E imagina a gente pegar um colaborador de produção, hoje que ganha o quê? R$1.600, R$1.700. E ele passar 30 dias ou até 37 dias para receber esse salário, dependendo do quinto dia útil. Né? Então, para muitos não faz diferença, mas para aquele operador, né, para aquele auxiliar de produção, faz total diferença. Isso é uma das coisas que a gente fez lá na empresa, né, aplicou, e a gente está colhendo bons frutos. Bom, gostei dessa estratégia. Professor, e como é que eu faço para me destacar no mercado de trabalho? Eu estou aqui, tenho meu emprego, tenho meu trabalho, mas eu sei que eu posso mais. Como é que eu me destaco? Não tem outro caminho a não ser estudar. Né? Pelo menos eu não tenho outra receita. Né? Eu fui ensinado dessa forma. Né? Então, acho que o estudo é a base de tudo. Então, se eu quero me destacar no segmento industrial, no segmento comercial, eu tenho que fazer cursos, né, que se conversem também com aquele segmento, com o propósito da organização onde eu estou. Né? Então, acho que o caminho mais certo é o estudo. É procurar cursos profissionalizantes, né? Eu tenho uma faculdade, mas já posso fazer outra, posso fazer uma especialização, um curso de oratória, né, que é uma das habilidades aí que mais reprova, podemos dizer assim, nos processos seletivos, que tem muitos candidatos que não sabem conversar, não sabem expor, né, se apresentar. Então, acho que o curso de oratória é um excelente curso, né, para início, como também curso de informática, né, eu particularmente estou fazendo agora um curso de Libras, né, que eu trabalho com gente, né, eu tenho um projeto aí de diversidade nas organizações, então eu não tenho como incluir, né, certos profissionais se eu não conseguir se conversar com eles. Né? Então, acho que são vários cursos que a gente pode. Agora, o caminho mesmo é o estudo. E como é que eu escolho uma carreira? Às vezes eu fico perdido, escuto direto, viu? Olha, eu queria saber o que é que eu faço. Que eu não sei o que eu quero, não.
A gente tem inúmeras ferramentas que fazem aqueles testes, né? Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu sempre soube que eu queria trabalhar com RH, por ter uma referência na minha família, que é meu primo, Inaia Leonardo. Inclusive, um abraço. Eu sempre soube que eu queria seguir essa parte de RH. Mas aí eu fiz esse curso, esse teste, né? Que geralmente a gente faz no ensino médio. E aí acusou que era para mim fazer um curso superior de educação física, né? Mas nada se conversava com a minha realidade. Então eu acho que é muito você também saber onde você. Eu sei que é um momento né, da nossa adolescência é muito incerto. Às vezes a gente quer uma situação, a gente quer outra. Mas eu tinha dois cursos aí em mente, né? Eu tinha direito, né? E tinha administração, que foi o qual eu segui. Então eu peguei referências familiares, como eu também tenho um padrinho, Lenildo, que eu sempre enxergava ele como administrador, executivo. E eu sempre tive esses dois parâmetros, né? Então foi quando eu consegui decidir o que eu queria. E quando eu entrei na graduação, eu me apaixonei a parte de humanas, né? De recursos humanos, parte aí trabalhista, também departamento pessoal. Eu iniciei minha carreira nessa área, né? E hoje eu estou com a parte de gente de gestão, com um perfil generalista, né? Atuando na parte tanto de RH, que é a parte de desenvolvimento humano, como também na parte de DP, que é departamento pessoal, e também na parte de segurança do trabalho, que foi quando eu decidi fazer o curso de segurança do trabalho também, né? Eu ia para muitas fiscalizações, né? Tempo que eu trabalhei em escritório. E eu sempre vi eles falando muitos termos de segurança do trabalho. E eu sempre fui muito curioso. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um curso de segurança do trabalho. E aí fiz para agregar e não tenho o que reclamar. Eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Boa. É uma construção, né? É uma construção. E pode ser que eu com 40 anos queira fazer uma transição, né, de carreira. Não tem nada de errado com isso. Eu quero agora trabalhar com marketing. Não, então eu tenho que me preparar. Aí volta a questão do estudo. Eu vou ter que voltar a estudar, né? E aí fazer essa transição aí para a parte de marketing. Como foi que o senhor chegou no RH? Conta sua história aí. Não foi que você trabalhou, trabalhei nisso. Pra gente poder entender um pouquinho o que levou até aqui. Eu tenho esse meu primo que é referência, né? Inclusive também atua com RH. E eu tinha um professor, Quintino, que ele me abordou assim na frente do auditório e ele disse assim, Evaldo, você vai trabalhar com RH. Um anjo passou e disse amém. Aí eu não acreditava nisso ainda. E aí fui convidado, né? Eu trabalhava de forma informal aos meus 16 anos, que eu entrei na faculdade com 16 anos. E aí surgiu a oportunidade de estagiar em uma concessionária. Só que o estágio não tinha bolsa, né? Eu sou do tempo de estágio que não tinha remuneração. E aí só tinha ajuda de custo de transporte. Então eu abracei essa oportunidade, fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio, renovei o contrato. Depois eu fui convidado para ir para um escritório de contabilidade da minha cidade, um maior na época. Aí passei lá. Lá foi minha grande escola, na parte trabalhista. Né? De lá eu passei, eu acho que uns 2 anos, né? Uns 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. E aí sempre recebendo outras propostas, né? Aí eu fui trabalhar numa prestadora de serviço da CELP, do Nea Energia. Ali foi um dos divisores de águas da minha vida profissional, porque eu saí de um escritório e fui para campo, né? Eu fui lidar com eletricistas, com leituristas, né? Que são profissões que estão em campo, estão na rua. De lá eu tive a oportunidade de vivenciar uma empresa com cultura muito forte, né? Muito boa. Para mim foi uma das melhores empresas que eu trabalhei até hoje. A segurança do trabalho lá deles é em primeiro lugar em tudo, né? E aí lá eu recebi uma proposta para assumir uma distribuidora na cidade de Caruaru para estruturar o RH. Então eu saí de uma empresa já estruturada, né, e fui estruturar uma organização. Que isso é o que brilha meus olhos hoje, né? Quando eu recebo uma proposta de emprego, eu gosto de ir para empresas que estão nesse processo de expansão e precisam de um profissional com senioridade, né, com a bagagem alta, né, para estruturar os processos. Então, hoje eu me vejo muito nesse cenário. E aí passei lá com esse empresário quase 7 anos, mais de 7 anos. 7 anos. E aí recebi a oportunidade de ir para outra empresa para esse mesmo cenário, estruturar. E eu sempre consegui me destacar, porque eu venho de bagagens, né? Eu venho dessa empresa da Nea Energia, que tem ISO 9001, né? Que tem JPTW, né? Então é um nível de exigência muito alto. E aí eu consigo transferir essa minha experiência nas organizações que estão nesse caminho, né? Recentemente eu estava atuando em Recife, no qual recebi uma oportunidade, um convite, né, na verdade, de assumir 3 regionais. Essa empresa é o grupo GNC,
né, que trabalhar com concessionárias com inúmeras bandeiras, né? Eu assumi as bandeiras de BMW, Toyota, e aí eu era responsável por 3 regionais. E lá eu costumo dizer que lá foi uma pós-graduação. Lá eu tive contato com as excelentes ferramentas de recrutamento e seleção, como a GUP. Eu estava usando um dos melhores sistemas para folha de pagamento, e sem falar dos profissionais que eu encontrei. Eu costumo dizer que eu fui muito abençoado por lidar com pessoas muito boas, né? Então, todas as organizações que eu passei, eu tive um contato com pessoas muito empáticas, né? Inclusive da GNC, eu tenho uma diretora que a gente é amiga até hoje. O nome dela é Cris. Cris, para mim, é uma das referências profissionais. Um beijo para você, Cris. Então, assim, eu pude conviver com excelentes profissionais que agregaram, de fato, na minha vida profissional. E aí foi quando eu recebi o convite de voltar para minha cidade, né, para Caruaru. E aí estou aí nesse desafio profissional há um pouco mais de 4 meses, né? E estou onde brilham meus olhos, podemos dizer assim. E aí estou aí há quase mais de 12 anos na área de RH, né? Com esses desafios, né? De lidar com gente. Mas quando a gente ama o que faz, né? Então fica tudo mais tranquilo. Mais tranquilo. Professor, quando o senhor olha, por exemplo, a gente tem muitas empresas. A gente aqui do IMET recebe uma demanda meio, eu vou chamar de uma demanda apressada. O que é uma demanda apressada? A gente está numa cidade que tem 65 mil habitantes, aqui. Está em Bonito, aqui em Pernambuco, ali tem 45 mil habitantes. E geralmente é assim, a empresa manda uma mensagem para a gente no direct e diz assim, ó, eu tô precisando, por exemplo, eu tenho uma vaga agora assim, tô precisando de uma menina para trabalhar de recepcionista para mim. Tu consegue mandar para mim hoje? Tá danado. A gente costuma dizer no mundo informal que não é um caldo de cana, né? Recrutar demanda tempo, né? Demanda a gente desenhar a vaga, realmente saber se é aquelas atividades, se é aqueles pré-requisitos que aquela vaga exige. A gente tem que usar canais, né, para atrair os candidatos que têm um perfil mais aderentes à vaga. E tem um ponto aí chave, eu não sei qual é essa organização, mas muitas das organizações elas não trabalham sua marca empregadora. Né? Então, como é que eu quero atrair um excelente profissional se eu não trabalho minha marca empregadora? Né? A minha rotatividade de mão de obra, ela denigre minha imagem empregadora no mercado, a forma na qual eu cuido dos meus colaboradores ativos denigrem também a marca empregadora. Então, o que é que aquele empresário, aquela empresa está fazendo? Né? Qual é o trabalho de reconstrução? Né? Então, varia muito disso, né? Da taxa de atração. A gente costuma ter atração e retenção. A retenção é a gente manter aquele colaborador ativo naquela organização. Então, não sei se é a realidade dessa empresa, mas eu já tive casos, né, de empresas me pedirem perfis excelentes do dia para a noite e a gente não conseguir. Né? Porque precisa ser feito esse trabalho, né, por trás das câmeras, podemos dizer assim. Então, eu posso afirmar que a taxa de atração de excelentes profissionais ela está 90% aí vinculado à cultura da empresa, né, a forma com que ela cuida do maior patrimônio que são dos colaboradores. Entendi. Quando a gente pensa numa empresa um pouco maior, eles têm uma preocupação com isso, eu deveria ter uma preocupação com isso. E as menores? A que só tem o dono e 2 pessoas trabalhando, tá ali no centro, nunca fez um recrutamento de seleção, sempre entrou o filho, o primo, o amigo do amigo, e eles acabaram de descobrir que isso não dá certo. Não dá certo. Quem não descobriu ainda, o empreendedor que está assistindo a gente aqui, você que está contratando amigo, de primo, de amigo do amigo que mandou, em algum momento vai dar uma treta, tamanho do mundo, não vai dar certo. Como é que a gente conversa com esse empreendedor apressado, que não tem a cultura, que não vai entender nesse primeiro momento, e em algum momento vai entender, evidentemente, mais de retenção, absenteísmo, manter a questão do colaborador? Como é que a gente conversa com ele? É um processo de desconstrução, né? Vamos lá, vamos pegar uma empresa que eles atuam há 10 anos desse formato. Eu não posso chegar e desconstruir essa cultura deles. É algo que a gente vai ter que desconstruir. Como é que a gente desconstrui? Fornecendo a ele informações e dados. Né? Quantas pessoas você contratou esse mês? 10. Quantas ficaram? Nenhuma. Uma, né? Então, tem alguma coisa errada aí. Né? Às vezes, o que está sendo apresentado não está sendo de fato o que eles querem. A partir do momento que eu coloco um profissional dentro de uma organização
por ser amigo do dono, né, por ser primo, tá? Eu estou deixando de analisar eles de forma técnica, né, de analisar as habilidades que ele vai ter para aquela certa função, para aquela certa atividade. E aí eu estou naquele arrumadinho, né? Então eu não posso exigir muita coisa. Se eu contrato uma consultoria, geralmente as empresas menores elas fazem isso, né? Elas contratam uma consultoria e aí elas pedem 5 perfis. A consultoria entrega 5 perfis. Das 5 tem um indicado, né? E eu opto pela indicação, né? Então tem muito aí essa questão de a gente desconstruir esse formato de trabalho deles. E como é que eu vou desconstruir? É levando dados. Empresário gosta de números, né? Então eu não posso só falar de uma retenção sem mostrar a taxa de retenção. Como é que calcula uma taxa de retenção? Quanto tempo tem esse colaborador? Eu tenho 15 anos e eu não tenho nenhum colaborador que pelo menos tenha 2 anos de empresa, né? Então a gente tem que ir fazendo um trabalho, né? E aí mostrando a ele através de números. Professor, o senhor confia no seu trabalho? Se eu confio? Sim, Muito. confio no seu trabalho. Eu também confio no meu, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, certo? Imagine que o senhor acabou de ser contratado para poder ficar responsável por um processo seletivo, certo? Um processo coletivo que eu vou dizer, um processo seletivo que eu vou dizer chamado de contínuo. Tem sempre. E aí o senhor atraiu a questão dos currículos, supostamente bons currículos, fez uma triagem, supostamente bons profissionais, e todos que o senhor manda para essa empresa, eles vão lá, trabalham, 15 dias depois pede demissão, 30 dias depois pede demissão, 60 dias depois pede demissão, passa 2 dias e vai embora. Eu estou falando de empresas interessantes, viu? Estou falando de empresas que mantêm a questão da formalidade, tudo certinho como tem que ser do ponto de vista previdenciário, etc. Mas os colaboradores não ficam. Isso aí pode ser algo vinculado ao clima da empresa. O clima da empresa, uma empresa que tem um clima como é que eu posso dizer, desafiador, né? Ela tende-se a não manter aquela mão de obra. Então o problema não vai estar só na mão de obra aqui, que a gente faz um processo seletivo lá, fechamos 40 vagas no mês, né? Podemos dizer que 10 delas não seriam a melhor opção, mas dos 30 seriam. Então o clima ele é um fator muito decisivo na hora de ficar ou não naquela organização. E também tem a questão de formatos de pagamentos, né? E dependendo do segmento, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, diagnosticar como é que a nossa empresa está trabalhando e as demais, e as nossas concorrências. Então, quando uma mão de obra, um colaborador, ele desiste de estar na empresa, tem alguma coisa que fez ele desistir. E muitos. Muito. A gente costuma dizer que a gente do RH, nós não somos responsáveis 100% pela retenção. Quem também tem uma parcela muito, muito alta é o gestor. Porque é o gestor que vai estar trabalhando com aquela mão de obra diariamente. É a forma de tratar, a forma de acolher, é o novo colaborador se sentir de fato integrado na organização, né? É daquilo que foi vendido no processo seletivo, se está acontecendo, né? Então, existem vários fatores que fazem aumentar, né, essa rotatividade nas organizações. E dependendo da liderança ou da gestão que esteja aqui, o cara quer economizar em tudo. Isso. Nossa senhora. Eu digo, meu amigo, ele não economize nesse processo aqui não, porque isso está prejudicando. Está prejudicando. E o que você percebe a empresa traz uma pessoa, treina ela, aí ela sai, e aí traz outra, treina ela, e ela sai. É só um fluxo vicioso, né? Acaba gerando um custo indireto para a empresa, porque ela vai gastar com a área de recrutamento e seleção. Sim. Certo? E dos treinamentos. E outra coisa também, em muitos casos, talvez até a pessoa que está selecionando, a empresa diz, olha... Não entendeu sobre o negócio. Não vou selecionar para você, mas não. Sabe por quê? Porque eu estou queimando meus cartuchos. Sim. Né? Porque para o profissional é um trauma. Sim. O cara vem aqui, faz um processo seletivo, sai daqui entusiasmado, chega lá para começar a trabalhar. Começa! E com 10 dias ele diz, isso aqui é o inferno, meu irmão. E aí? É bem complicada essa parte aí, né? A gente tem que estar muito alinhado com o propósito, né, com a missão da empresa e desenhar todas as atividades que a gente quer que aquela mão de obra execute, né? Então é um trabalho assim de formigas, não é o que a gente vai estar mudando do dia para a noite. É o que a gente realmente tem que fazer um diagnóstico daquela organização, né?
E saber também que a gente não vai mudar tudo do dia para a noite. Né? Que já, vamos lá, vamos pegar a questão da marca empregadora, que é uma das coisas que é um fator primordial para a gente poder atrair aí bons profissionais. A imagem empregadora, ela está lá esquecida, ela está lá queimada por aqueles profissionais que saíram de formas, né, não muito cordiais, que a gente sabe que existe isso. Então, essa imagem dessa empresa eu não vou mudar de dia para a noite também. Né? Inclusive, nessa empresa que eu atualmente estou, a gente fez um trabalho muito legal, que a empresa ela tem uma operação gigantesca. Só que a região não conhecia essa operação gigantesca. Né? E aí a gente mudou um simples card, né? A forma que a gente divulga. A gente já conseguiu aí aumentar 40% de atração de mão de obras boas na nossa região. Né? Aqueles colaboradores que se desligaram da empresa por algum fator, né, querem voltar. Então, esse é o melhor feedback para um trabalho de desconstrução e de fortalecimento aí de marca empregadora. Bacana. Avançando, professor, uma das temáticas que eu tomei nota aqui para a gente poder conversar é o seguinte. Tem processo seletivo que é extremamente veloz. A pessoa liga para você e diz, tem como tu vir amanhã para poder começar a trabalhar? E aí a pessoa vai de maneira quase descabida e vai embora trabalhar. Inclusive tem uma pessoa que eu conheço, assim, uma pessoa muito querida minha, que participou de um processo seletivo sexta-feira, ontem, e a pessoa já disse, você começa a trabalhar segunda-feira pela manhã. Vem aqui de 8 horas, que você vai ficar na empresa de manhã, só vai fazer o exame admissional no outro dia, mas você já começa a segunda. Aí tem alguns fatores, né, professor? A partir do momento que eu não consigo organizar o meu processo seletivo, eu estou mostrando muito que a minha empresa é desorganizada. É quando o senhor fala aí, na sexta-feira fez a entrevista, na segunda já vai trabalhar lá. Sexta-tarde. Sexta-tarde. Então, eu não tenho como cumprir as conformidades legais dessa forma. Eu não estou nem falando de um processo seletivo que tem que durar 10 dias. Eu estou falando de exigências do Ministério do Trabalho, né? Então, eu estou levando informalidade para a minha empresa. Que a gente tem um prazer social, tem exame admissional, entrega de documentação, tem um processo de integração, né? O processo de onboard que a gente fala. Então, assim, se a gente tenta acelerar muito, a gente deixa de cumprir as conformidades legais. Então, é meio preocupante. Né? Eu sei que toda empresa tem uma urgência, né? Mas a gente tem que ter uma urgência consciente. Não adianta eu querer fazer tudo em menos de um dia, né? Porque ela foi sexta-feira à tarde, se eu não estou cumprindo, né? E aí futuramente eu vou ter complicações trabalhistas. Isso se transforma mais na cultura da empresa agir assim, né? E principalmente na região onde a gente está instalado, né? Existe esse imediatismo, né? Da nossa região, infelizmente. Eu entendo que existe esse imediatismo para produzir, para vender. Então, eu tinha um diretor que ele falava assim, Evaldo, não adianta eu ganhar dinheiro aqui e perder lá na frente. Isso eu guardo assim para mim e é muito interessante porque essa empresa era área comercial de fato, era venda, né? Então assim, o propósito da empresa, né, um dos propósitos era vender, né, para se manter. E eu falava assim, vamos fazer dessa forma, né? Ele disse, não, eu acho super interessante, mas a gente precisa seguir, né, esse cronograma e atender e respeitar o que é exigido da gente como empresa. Aí olha que eu não estava nem pedindo para ele fazer nada de informal, né? Que eu não comungo com essa informalidade. Era algo da celeridade no processo. Se ele tivesse uma agenda para conhecer um talento na sexta, eu tentar puxar para quarta-feira, né? Para dar celeridade nisso aí. E hoje, na nossa realidade, a gente tem muitos prazos a serem cumpridos. Né? Uma admissão eu tenho que enviar para o E-Social, né, 2 dias antes. Né? Um exame admissional não é só um ASO hoje em dia. Dependendo da função, tem muitos exames complementares. Então, eu não tenho como fazer uma coisa em menos de um dia para colocar já aquele talento para entrar na minha empresa. E aí isso já mostra para aquele talento que a empresa é desorganizada. E eu estou falando do caso real, viu? Não existe. E eu estou falando do caso real da próxima segunda-feira. E a sexta-feira que eu me referi foi a sexta-feira que foi ontem. Inclusive a pessoa mandou para mim um áudio de quase 4 minutos, que eu tinha justamente feito uma ponte, agradecendo ali e tal, a pessoa mandou uma mensagem para mim, eu digo, eita danado. Eu digo, mas não vai ter o exame admissional não? A pessoa disse, vai ter, mas primeiro eu vou trabalhar para depois fazer o exame admissional, o que é um problema, né? Existe uma cultura aí de achar que o treinamento ele não tem que ter carteira assinada, tem que ter sim. Né? O treinamento já faz parte daquele vínculo empregatício. Por isso que existe aí um período de experiência, né? Podendo ser até 90 dias. Né? Eu analisando aquele profissional para ver se ele vai fazer aquela entrega, apesar que eu também acho que o período de experiência é um período muito pequeno.
para a gente avaliar um profissional. Né? Às vezes não está tão claro para ele qual é o propósito dele naquela empresa, quais são as entregas que ele tem que entregar naquele período. Então, essa questão de, eu vou botar uma semana para treinar, né, assim, para ver se dá certo, isso é algo que não dá mais certo de trabalhar hoje. Por isso que essa empresa não tem uma alta retenção de mão de obra. Por isso que essa empresa tem dificuldade de atrair bons talentos. Porque quem é aquele profissional que vai querer entrar numa empresa de forma informal? Né? E o risco, tanto para o empregador como para o colaborador? Existem inúmeros riscos para isso. Então, eu acho que quando a gente trata isso daí dessa forma, a gente já tem aí 70% para aquele talento não dar certo. Boa. Na empresa. Sensibilizar o empregador disso é extremamente delicado, viu? É desconstrução. Se a gente estiver falando numa empresa a partir de quantos funcionários? Rapaz, eu já tive, assim, conhecimento de empresas que têm aí 400 colaboradores. Que agem assim. E que agem, que permanecem agindo, né? E quando tem 400, quando tem 300, quando tem 200, 100, 50, 30. E empresa que só tem 3, 4, 5. Deveria já começar assim, né? Tem que começar. Já deveria começar assim. Porque a lei está aí para ser cumprida, independente da quantidade efetiva, né? Porque eu atendo várias empresas aqui, várias. Vou chutar baixo, faço lá em 5. Certo que eu tenho uma agenda de doutorado e tal, uma correria danada. 5, que eu atendo de perto, pegado na mão. Nossa Senhora. Para aplicar um processo como esse, organizado, para colocar uma partezinha do processo organizado, você tem que praticamente brigar com o empresário. E qual é o problema do empresário? Que quando a gente leva uma demanda como essa para ele, a primeira coisa que ele faz é bloquear. Ele nem escuta. Eu nunca fiz, não precisa, Não né? precisa e tchau. E eu vou dizer ao senhor, tem uma empresa que estou com ela aqui na cabeça, que eu acho que ela tem 16, 18 pessoas. Essas 16, 18 pessoas é a empresa tradicional do interior. A nível de formalização, eu acho que fica perto de zero. Fica perto de zero, certo? Perto de zero é muito, né? Não? É muito. Estou dizendo perto de zero porque eu acho que somente uma pessoa está nesse formato mais articulado. Como é que a gente começa a convencer esse empresário ou essa empresária dela formalizar essas pessoas? E por que ele mantém informal, podendo botar formal? Muitas das vezes eles foram ensinados dessa forma, né? É empresa familiar, o pai sempre trabalhou dessa forma. Então imagina, eu tenho uma empresa de 10 anos que eu nunca precisei registrar colaborador. E para que eu vou ter esse custo hoje? Então a gente tem que começar a mostrar a ele os riscos. Nunca veio uma fiscalização. A gente sabe que a fiscalização do Ministério do Trabalho ainda é muito precária, né? O E-Social veio aí para poder dar uma celeridade nisso aí. Porque a lei, a CLT está aí há muito tempo. A gente sabe de que forma a gente tem que seguir. Sabe? Né? Então as empresas que não cumprem, então elas sabem do risco. Né? Então uma das coisas que a gente tem que fazer para abrir a cabeça desses empresários, podemos dizer assim, é mostrar o risco, né, que eles estão correndo, né, em uma reclamação trabalhista, em uma fiscalização de rotina, né, de um acidente de trabalho, né, que isso pode aí gerar inúmeras outras fiscalizações. Agora sim, esse processo de desconstrução é muito desafiador. Né? É o que me brilha meus olhos. Eu gosto de pegar uma empresa que quer. Né? Eu tive já 2 experiências de empresários que queriam sair dessa formalidade e queriam estar 100%. Então, isso é o que eu gosto de estar abraçando, executando, né? E aí, a gente vai conseguindo fazendo aos poucos. A gente não consegue fazer do dia para a noite isso aí. Porque envolve muito custo. O ideal seria, eu tenho 100 colaboradores, 90 é sem registro. O ideal era no próprio dia a gente fazer os 90 registros. Mas a gente sabe que tem muito impacto financeiro. Então faz um cronograma, né, um calendário, né, para poder regularizar tudo isso aí. Daqui a 6 meses eu não vou ter mais informalidade na minha empresa. E o que ficou para trás? Vamos trabalhar, vamos acertar, né, vamos pegar a validação dos órgãos. Né? Eu já tive empresas que tinham 1 ano sem pagamento de FGTS. E eu sabia que era por uma questão de descontrole financeiro. E aí a gente fez um parcelamento. Né? Então, eu acho que o querer já é 60% aí do problema resolvido. Você sabe o que é que eu acho? Que eu acho que serve pra gente colaborar aqui. Eu acho que essa empresa que tem aí 18, vamos botar 20 funcionários. Eu acho que ela não precisaria desses 18, desses 20 funcionários. Como se trata de uma mão de obra informal, o nível de qualificação é baixo.
Se ela... tô dando muitos sinais já, né? Se esse empreendedor pegasse essa malha onde tem 20, eu acho que ele conseguiria enxugar isso para 16. Ou talvez até para 15. 15 eu acho muito. Mas de 20, enxugar isso para 16. E esse recurso que ele está utilizando na informalidade, ele poderia transformar nesses embarcados profissionais mais produtivos. Sim, com certeza. Né? Agora, o medo que eu tenho é o seguinte, de eu fazer uma recomendação como essa, e todos esses 20, talvez todos os 20 sejam nota 7 em produtividade. Então, se ela tira 5, só fica com 15, esses 15 acabam não entregando. Teria que trocar todos. A troca de todos é impossível, né? Porque aí a operação precisa caminhar. Quando a gente fala aí sobre essa análise de headcount, né, que a gente fala que é o efetivo, a gente tem que estar muito alinhado também com a descrição de cargos, né, das atividades também que ele tem que desempenhar, quais são os prazos. Então isso gera aí uma necessidade de uma gestão atuante. Né? Eu tenho 15 colaboradores e eu quero desligar 5, mas será que os 10 vão dar conta? Será que eu estou fornecendo ferramentas que dêem celeridade na atividade? Será que aquela mão de obra que está lá na minha organização, ela está apta a lidar com a tecnologia? Então, tem muitos fatores que a gente precisa analisar. Será que a baixa produtividade está vinculada com o formato de gestão direta? Será que é o diretor que não quer inovar, quer ter tudo centralizado, né, com ele? Então, depende muito também da cultura da empresa. Eu trabalhei numa empresa que eles tinham um tempo de tomada de decisão muito rápida. Exemplo, a gente estava aqui numa reunião com a diretoria, vou abrir 3 lojas da BMW próximo mês. Então o RH tinha que contratar as pessoas nesse período, né? Como já tem empresas que tem aquele período mais moroso, de não tomar uma decisão tão rápida. Então varia muito com quem está à frente dessa organização. Olha, eu estou pensando aqui na empresa nesse momento, né? Pensando aqui na empresa nesse momento. E eu acho que se a gente fosse pegar um indicador, um indicador de formação, a maioria aí, talvez a gente não consiga a maioria com o ensino médio completo. Então esse seria um problema? Dependendo aí da atividade que ela desempenha, sim. Né? Então, assim, tem algumas vagas, né? Algumas profissões que não precisam de uma especialização, podemos dizer assim, que é algo mais operacional. Então, precisa de um curso técnico, podemos dizer assim. Mas aí, qual é o tipo de profissional, de talento que eu quero para a minha empresa? Isso é muito interessante para o empresário saber, deixar claro. Eu quero esse perfil profissional dos meus profissionais. E aí, seguir como parâmetro para todos os outros também seguirem aquele grau de escolaridade, podemos dizer assim. Minha operação eu permito que seja ensino fundamental incompleto. Tá tudo bem. Né? Minha operação só necessita disso. Qual é o problema que isso envolve? Ou nenhum problema? Tem que estar muito alinhado com a atividade que ele vai fazer. Vamos lá, vamos pegar um setor de produção. Eu não preciso de uma pessoa que tenha ensino superior em andamento, que ele vai só produzir. É algo muito, né, muito operacional. Mas eu tenho uma vaga aí de líder administrativo. Eu preciso que esse profissional ele tenha um certo tipo de conhecimento, né, de uma boa senioridade sobre essa vaga, que tenha estudos, que tenham cursos, né, que se conversem com a atividade dele diária. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, né, qual a mão de obra que eu quero atrair, qual é o perfil que eu quero ter na minha organização, a gente consegue dar celeridade aí, né, na produtividade. Bacana. São questões, eu consigo enxergar alguns elementos, até para poder recomendar essa pessoa, que é uma pessoa muito querida e trabalha muito. Trabalha muito. Eu acho que ela trabalha mais do que o grupo inteiro de colaboradores, não tem? Aí tem um problema também. Gigante, que eu já tentei modificar exaustivamente. Você acredita? É porque muitas dessas vezes foi ensinado dessa forma. Estou ganhando dinheiro dessa forma, por que eu tenho que mudar? Meu pai me ensinou dessa forma. E se eu disser a você que ela não está ganhando dinheiro? Aí ela precisa sentar, né, analisar. Esse pode ser um dos fatores que esteja, né, reduzindo o seu faturamento. Então ela precisa de ajuda. Ela precisa aí de contratar uma consultoria, né, tentar atrair profissionais que tenham uma senioridade alta, para poder trazer os cases de sucesso das outras organizações e implantar. Agora ela precisa estar aberta.
ela ou ele, não sei, não conheço essa empresa, o empresário em si precisa estar aberto a mudanças. Se ele não quiser mudar, não adianta. Né? Existe aquele ditado, uma andorinha não faz verão, E né? quando um quer mudar e o outro não quer, e é uma sociedade. Aí são outros Eu fatores. saio complicando, não saio? Mas são outros fatores. A sociedade elas tem que estar alinhada para poder exigir da mão de obra. Essa não tá. Então é um momento de reanalisar se faz sentido para eles manterem a sociedade. Isso é muito típico também em empresas familiares, tá? Geralmente tem 1, 2, 3, 5 irmãos. E cada um tem seu perfil. Mas quando todos estão alinhados no propósito da empresa, né, as coisas ficam mais fáceis. Lógico que não tem como ter 5 irmãos com os mesmos perfis. Então aí cabe a gente que está nos cargos estratégicos ter habilidades para lidar com cada um em cada momento. Mas entre eles tem que existir um alinhamento, né? Como nessa questão da sociedade. Os dois têm que estar alinhados com o propósito da empresa deles. Né? Então, eu acho que quando não existe organização de cima, né, aí reflete em quem está operando, podemos dizer assim. Eu digo isso porque eu lido com alguns empresários, com algumas pessoas, com funcionários, colaboradores em si, e você precisa saber lidar com cada um deles. Saber lidar com cada um deles. Tem uns, por exemplo... São diferentes, né? Tem uns que se você disser assim, tem como fazer isso pra mim, o problema tá resolvido. Tem outros que você vai dizer, vai ter que pedir, depois vai ter que pedir novamente. Tem outros que você vai pedir. Esse é o pior que eu acho. Viu? Você vai pedir, vai olhar pra pessoa e vai ter a sensação que a pessoa não entendeu. Essa é a pior de todos. Será que essa pessoa não entendeu o bicho que eu tô pedindo? E eu vou dizer uma coisa a você. Geralmente entendeu e faz. Mas qual é o grande problema? O grande problema é a cara de quem não entendeu. Deixa eu só reação, né? a reação. Então, eu tenho uma estratégia, pessoal, muito interessante, que eu tenho tido bons resultados. Geralmente, esse tipo de empresário, ele só enxerga a nossa ideia como um custo. Para que eu vou investir em fardamento, em EPI? Né? Eu nunca usei isso, nunca precisou. Então, a gente tem que mostrar o retorno. A gente chama de ROI. Né? O retorno que aquilo vai trazer. Por que contratar uma consultoria para cuidar de gente, para fazer um processo seletivo estruturado? Para quê? Para a gente poder aumentar a nossa taxa de retenção, né? Manter aquela mão de obra dentro da empresa, né? Ir alimentando e desenvolvendo uma excelente cultura da empresa, né? Então, a gente precisa mostrar o custo, que não é um custo, é um investimento, né? Para conseguir o retorno. E aí o retorno ele pode variar para uma elevada no faturamento, na produtividade diária, se for um setor produtivo, né? Então a gente precisa mostrar o retorno que ele vai ter ao contratar e formalizar aquilo, podemos dizer assim. Quais as etapas, professor, para eu que sou empreendedor, você que é empreendedor, empreendedora, está assistindo a gente aqui agora, eu quero implantar um processo seletivo organizado na minha empresa, certo? Quais são as etapas que o senhor recomendaria? Vamos pensar que eu seja uma empresa de médio porte. Uma empresa de pequeno porte, vamos pensar. Uma empresa de médio porte e uma empresa de grande porte. Então, a gente precisa saber nossa mão de obra, onde estão os canais que eles se conversam mais, né? Não adianta eu querer contratar um auxiliar de produção no LinkedIn. Posso também, né? Mas onde é que está essa mão de obra? Estão em escolas técnicas, estão aí em agências de emprego, né? Então, varia muito do tipo de mão de obra que você quer atrair para aquela atividade em si, para aquela operação. Então, assim, qual seria pelo menos o básico, né? A gente tem um período, né, que a gente chama de SLA, que é a partir do momento que a gente abre a vaga até a gente entregar aquele talento para aquela operação. Né? Varia aí, depende da vaga, se for operacional, se for algo estratégico. E fazer a divulgação do excelente card. Né? Eu acho que isso é uma das coisas muito preocupantes. Né? Eu vejo hoje muitos cards de divulgação de vagas muito informais, que quem está desenvolvendo não tem nenhum cuidado da formalidade que aquela empresa precisa. Então, eu não consigo atrair excelentes profissionais se eu não tenho uma organização na minha primeira etapa, né, do processo seletivo. E aí a gente faz a parte do recrutamento, né, a atração, né, estamos aí atraindo X profissionais, realizar, dependendo da função, dependendo da vaga, alguns testes, né, práticos ou testes como é que eu posso dizer? Testes práticos ou testes psicológicos. Né? Existe muito essa parte psicológica, né, também
Tem a parte de perfis, né? Que eu uso muito o DISC, que é uma ferramenta muito boa, que consegue me dar um mapeamento, um diagnóstico daquele perfil. Geralmente eu uso para cargos de liderança. E aí depois o RH ele não é o departamento que decide da contratação. A gente está ali para analisar alguns aspectos. E aí depois a gente passa para o gestor da área, né, que lá ele vai conseguir conversar com aquele candidato de forma operacional mesmo. Eu sou um gestor de RH, então o outro gestor de RH conversar comigo, que a gente vai conseguir falar em linguagens parecidas, né? É diferente do RH tentar contratar um mecânico, onde o RH não vai entender muito sobre mecânica, né? Então, quem tem que decidir, né, qual vai ser o candidato que a gente vai optar, é o profissional que lida aí com a parte mecânica. Então, mais ou menos esse desenho, né? Existem outros, né? Existem inúmeras ferramentas que a gente possa estar utilizando. Inclusive, é um dos pontos que a gente vai falar aí sobre a inteligência artificial, né? Que está aí para facilitar a nossa vida, mas muita gente está enxergando aí como um complicador. Então, acho que esse desenho seria o básico para uma empresa desse porte que você mencionou. Bacana. A gente aproveitando aqui, professor, essa discussão sobre entrevista de emprego, né? Preparei o card, estava lá no LinkedIn ou na página do IMET, que a gente divulga vaga de emprego também, ou uma vaga de empregos alguma coisa, empregos Vitória, empregos Caruaru, empregos Recife, empregos Barra de Guabiraba, essas páginas nas redes sociais de maneira geral, em todas essas páginas de emprego, vaga, etc. Vi a vaga, quero me candidatar, mandei o currículo, fui chamado, como é que eu me preparo para a entrevista? Então, o processo de entrevista é bem delicado, né? Eu enfrento alguns gargalos em relação a isso. A partir do momento que você envia seu currículo, né, você está se candidatando para aquela X vaga, tem a questão da formatação do currículo, do telefone que você está colocando para... Eu já tive currículos que eu recebi que não tinham telefone para a gente entrar em contato. Então, como é que a gente vai entrar em contato com aquele candidato, né? Então, são fatores aí que a gente não consegue entrar em contato com aqueles candidatos. Tem a questão também de se preparar para esse processo seletivo, né? Eu vou fazer uma entrevista em X empresa. Visita, né, o site da empresa, ver qual é a missão da empresa, ver quais são os valores, quais são os propósitos. Né? Eu acho que a gente a gente tem que estudar sobre a empresa que a gente quer entrar. Primeiro a gente tem que saber se a gente quer realmente entrar naquela empresa. Né? Então, eu quero entrar, vou estudar sobre ela, chegar na data, no horário certo, né? Que é uma das coisas que a gente enfrenta muito no processo seletivo. A gente marca o processo seletivo às 8 horas, o candidato chega às 8h30. Então, a questão do cumprimento do horário, né, é uma das coisas que tem uma pontuação alta na hora de decidir. Tem a questão também das vestimentas. Né? A gente enfrenta muito, a gente lida muito com isso aí, né? Como é que eu vou fazer uma entrevista em uma empresa X e eu vou de boné? Não é algo que se conversa com o mundo corporativo, né? Que eu vou de bermuda, né? Que eu vou... São inúmeros casos aí que a gente vai analisando e a gente vai... felizmente a gente vai aí decidindo, pontuando aí, né? Calculando na hora de tomar essa decisão. E a gente precisa deixar claro, Jardiel, que o processo seletivo ele inicia quando a gente cruza os batentes da empresa. A questão de como você está andando, como você está se vestindo, se você está mexendo muito no telefone. Eu já fiz um processo seletivo que eu comecei a analisar um candidato da recepção. Eu percebi que ele era uma pessoa muito agitada sentado na recepção, eu estava olhando pelas câmeras e ele não conseguia largar o telefone. Então, assim, o telefone também não é algo que a gente tem que estar mexendo sempre quando a gente está aí nesse momento aí de seleção, né? E uma dica que eu dou também muito interessante para eles, além dessas outras, aí é saber se realmente você está atendendo aqueles pré-requisitos. Eu não posso me candidatar hoje para ser um engenheiro mecânico. Eu não tenho... Aí eu sei que o desemprego está alto, né? Mas a gente também não tem que panfletar nosso currículo profissional. Né? E volto a dizer, a gente pode fazer transição de carreira, né? Mas até eu conseguir fazer essa transição, eu tenho que investir também em estudo. Né? Como é que eu vou querer ser engenheiro mecânico se eu não tenho formação? Eu tenho uma vaga em aberto, eu estou trabalhando uma vaga que é para gerente administrativo, e eu recebo currículos até de fisioterapeutas. Não que eles não possam ser, tá? Mas não se conversa com a bagagem, com a senioridade que eles têm. Então, preciso saber onde é que eu quero chegar. Não, o que eu quero atrás. Não faz sentido. Então, assim, eu mando o currículo e não me chamam.
Será que você está se candidatando a vagas que conversam com o teu propósito, né? Então tem muito isso aí também. É por isso que existe um tabu aí de processo seletivo, né? De seleções. Que não me, eu mando, não me chama, já mandei 30 currículos. Será que essas 30 vagas que você está se candidatando está se conversando com o que você está prestes a executar, né? Onde eu encontro as vagas? Eu estou desempregado, professor. Estou precisando arrumar um emprego. Nesse momento, eu não gosto muito dessa frase. Vou até pedir que o senhor comente também. Qualquer coisa serve. Já escutou essa frase? Já? Muito. Qualquer coisa, o que vir, eu pego. É perigosíssima. Não funciona. Não funciona. Porque vai gerar frustração também, né? Aí eu quero por questões financeiras. Daqui a um mês eu estou reclamando do meu salário, porque eu não estou fazendo o que eu gosto. Daqui a pouco vão pedir coisas que eu não sei fazer e vai me gerar uma frustração. Então a gente precisa saber onde a gente quer estar e onde a gente quer chegar, né? E onde eu procurar um emprego, né? E nós temos aí o fator redes sociais que facilita muito, né? Depende muito de que forma a gente consome essas redes sociais, né? Então tem algumas empresas, né, que elas utilizam o Instagram, né, utilizam as páginas de carreiras nos sites, né? Vagas mais estratégicas estão aí presentes no LinkedIn, né, que é uma rede social muito boa. Eu costumo dizer que eu passo mais tempo no meu LinkedIn do que no meu Instagram, porque lá eu consigo fortalecer meu network com os profissionais da minha área, né? Lá estão os cases de sucesso, lá estão as grandes ferramentas de recrutamento e seleção. Então acho que a gente tem vários canais, né, para procurar emprego, né? E também tem as agências de emprego, né? As escolas técnicas que também divulgam nas suas páginas, né? Então acho que tem vários lugares para a gente poder procurar a nossa vaga de emprego. Eu acho que o problema hoje não é você encontrar as vagas, não. Eu acho que essa geração, né, ela não sabe o que quer. Não sabe o que é. Elas idealizam algo, né? Elas consomem muitas coisas das redes sociais que não existem, né? Não é a realidade. Então é assim, é uma vaga de emprego que eu quero chegar ganhando X, mas você sabe que salário é construído. 10 mil. 10 mil. Salário dos sonhos, 10 mil reais. Mas o que é que você está fazendo para chegar a ser contratado por essa vaga? A gente tem vaga 10, 20, 30 mil reais. Existem inúmeras empresas que têm essas ofertas, mas e os pré-requisitos? Eu estou atendendo? Eu sou bilíngue, eu tenho um doutorado, mestrado, né? Então não adianta a gente panfletar o nosso currículo profissional. E essa geração, elas idealizam o emprego dos sonhos, que é aquele que elas consomem nas redes sociais. É bem preocupante. Rapaz, eu peguei uma discussão, vou chamar, não uma discussão do ponto de vista de problema, mas uma discussão do ponto de vista reflexiva, né? Num determinado congresso que eu estava, que a discussão era sobre produtividade. Produtividade. E era justamente mais sobre essa geração Z, que está chegando agora, e o que é que eu espero como jovem geração Z chegando no mercado? Eu, Jardiel, geração Z. Eu quero trabalhar só de segunda a quinta. Terça a quinta, né? Já está um formato aí de terça a quinta. Terça a quinta acabou com tudo, né? Quero trabalhar de terça a quinta ou segunda a quinta. Quero trabalhar só 6 horas. Quero poder levar o meu pet para o trabalho comigo. Eu quero ter o plano de saúde Bradesco Prime. Eu quero um salário superior a 4 mil reais. Quero vale transporte, vale alimentação. Quero uma geladeira com algumas cervejas no meu trabalho, porque se eu estressar, eu posso desopilar. E talvez um videogame, certo? Caso eu fique muito perturbado, para eu poder trabalhar ali também. Eu acho lindo isso aqui. Já existem empresas assim, né? Existe. As grandes big techs, né? Acabam contratando dessa maneira, principalmente para trabalhos criativos. Mas as pessoas que estão nesse circuito não são pessoas júnior. Não são pessoas início de carreira. São pessoas que têm uma senioridade alta, né? Que já o trabalho híbrido, né? O trabalho home office também, que é uma das coisas que se falam muito hoje em dia. Para a gente poder trabalhar home office, a gente tem que ter uma cordialidade, né? Imagina você em casa trabalhando. Então você não tem como ser um perfil iniciante, porque ele não sabe, não é claro as entregas que eles têm que entregar. E como é que você diz a esse jovem aí da geração Z que isso não existe? Que ele viu no TikTok, viu? Então, eu poderia dizer assim que existe, né? Existem organizações que existem, que têm essa cultura. Eu tenho amigas que trabalham que na sexta-feira eles bebem cerveja.
Agora são pessoas que não são júniores, né? São pessoas aí que têm 10, 20 anos de experiência. O que eu falaria para eles é que se eles querem esse formato, né, eles comecem do início, né, se profissionalizem, estudem, se capacitem, né, passem por boas organizações que consigam elevar aí a sua senioridade, que consigam entregar bons resultados, que aí futuramente isso vai acontecer. Isso é um formato hoje na nossa geração. E daqui a 10 anos, como vai ser? Será que não vai mais existir empresa? Você vai ficar trabalhando 100% home office? Né? E o problema mais, professor, que veio na minha cabeça é o seguinte. José está esperando essa vaga. Ele sabe que existe. Procurou, não encontrou. Se passou mais 2 anos. Depois ele procurou de novo, não encontrou. Se passou mais 2 anos. José acabou de bater 25. José acabou de bater 28. José acabou de bater uma idade que é assim, começa a se preocupar, viu? 34. Minha idade. Você tava... Descobriu minha idade. Bateu 34 e José ainda não começou, porque ele ainda não encontrou esse mundo fantástico do mercado de trabalho. E agora? Nesse formato ele não vai entregar mesmo, não vai encontrar mesmo não. Ele vai continuar procurando. Ele vai continuar procurando. Porque ele só vai conseguir entrar nessa empresa que tem essa cultura quando ele tiver uma bagagem de outras empresas. Né? José não está paciente para isso não, viu, professor? Então, não tá. Eu imagino, né? Eu nunca tive esse cenário na minha vida, mas eu imagino que ele deve estar muito frustrado. Aí ele precisa ir procurar ter uma ajuda, né? De familiares. Mas é sério. Às vezes quando a gente procura, a gente quer o melhor dos cenários, mas a gente não tem esse melhor do cenário. Eu tenho uma cultura aí de só faz terapia quem é louco, né? Mas isso também é tratado em terapia. Aí quando eu tinha lá meus 16 anos, eu fui trabalhar numa empresa que tem informalidade. E eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho e eu disse assim, eu não vou voltar mais. E aí minha mãe disse, vai, porque você só vai conseguir algo melhor se você passar por isso. Né? Eu entrei numa vidraçaria que eu limpava o chão. Então, vamos lá, sai de uma escola, terminou os estudos e vai limpar o chão. Não tem nada de errado, mas isso nos gera uma frustração. Então foi ali que eu comecei a aprender que essa era a receita, que eu precisava passar por aquilo, né, para poder chegar onde eu quero. E eu não estou onde eu quero chegar, tá? Mas eu sei onde eu quero chegar. É muito claro isso aqui na minha vida profissional e na vida pessoal também. Então, quando a gente não nesse cenário de José, né, dessa pessoa que você está usando, ele está procurando, e muitas vezes entrou numa empresa, pede demissão por 2 dias, porque não é a empresa dos sonhos, só que a gente não vai conseguir se a gente não, né, se preparar, porque a oportunidade vai chegar. Mas você está preparado? Você está deixando de estar curtindo com seus amigos para estar estudando? A oportunidade vai bater na porta. Agora vai ser escolhido quem estiver mais preparado. E a experiência aí vai contar, viu? A experiência. Vai contar. Porque essas empresas, geralmente, elas têm aí elas são muito evoluídas, né? Então, elas precisam de profissionais muito resolutivos. E para a gente poder tomar uma decisão, a gente tem que ter bagagem. Tem que ter bagagem. A experiência, ela é igual ao estudo. Estudo e experiência. A gente tem que ser bem claro do que a gente precisa ter. E tem que ser algo vivo. Não é, fiz uma graduação e parei. Fiz isso e parei. Não preciso mais estudar, não. Você precisa estar estudando diariamente. Porque a gente precisa estar aprendendo diariamente também. É tão, às vezes, frustrante você escutar a pessoa dizer, não, vou esperar mais um pouquinho. E minha vontade é dizer assim, meu querido, você já tem X. Você precisa começar. Que se você não começar, agora você vai ter um problema lá na frente. E muitas das vezes prefere ficar na informalidade, né? E outra coisa, às vezes nem tem trabalho, professor. De onde é que vem a renda desse pessoal? A mãe. Bem e a mãe nem tem, viu? É uma se mãe sacrifica, que ajuda. Né? Esses dias eu fui em São Paulo e eu peguei um Uber que um senhor tinha 90 anos. Eita. E eu parei assim, eu me chamou a atenção porque ele era muito idoso. Se o senhor tem quantos anos? 90. Se o senhor ainda trabalha... Mas na minha cabeça eu já sabia por que ele trabalhava. Porque ele tinha uma filha, que tinha um neto, e ele começou a me contar a história dele. E parece muito dessa conta de José, tá? Não é porque meu filho não conseguiu um trabalho. Eu disse, quantos anos seu filho tem? Ele tem 42. E o senhor trabalha? Ele disse, eu trabalho para ajudar em casa e tal. Então, essa geração que não toma uma decisão, eu não tenho o melhor do mundo, mas eu posso ter o meio termo, né? Eles acabam sacrificando seus familiares.
Né? Seus pais, seus avós que estão deixando ali de viver uma boa qualidade de vida e ter uma boa qualidade de vida para poder estar queira não sustentando, né? Não, sem dúvida. E outra coisa, eles estão vendo aí, vamos pensar em 1.000 empresas, eles estão vendo um espaçozinho que tem 5. Sim. 995 não estão nesses 5% aqui. Às vezes eu fico até me preocupando, me perguntando o seguinte, a gente vê muito, né? Qual é a produtividade que essa pessoa gera para poder receber essa renda? Porque se eu trabalho, por exemplo, no Google, né? Lá eu vou trabalhar com um processo criativo. Né? Já existe uma ferramenta multimilionária jogando dinheiro no cofre da empresa. Meu trabalho é pensar essa ferramenta e como melhorar ela. Na verdade, como deixar ela mais simples. Mais simples, mais simples, mais simples, mais simples. Quando eu penso no campo industrial, quando eu penso no campo de serviços de uma cidade de até 300 mil habitantes, quando eu penso em uma empresa que produz caixa de ovos, etc. Se a pessoa não entregar a produtividade aqui, no final talvez nem as contas fechem. E eu estou pensando como empresa e estou pensando como funcionário, porque às vezes o funcionário ele não consegue enxergar isso. Sim. Quando ele não consegue, o problema ainda é mais grave. É igual no departamento de vendas, né? Você precisa vender. No setor de produção, você precisa produzir. Aquele número tem que acontecer. Né? Então, eu tenho volta àquele mesmo discurso, né? Eu preciso saber o que eu quero. Vamos lá, eu quero ser operador de caixa, né? Mas eu só tenho uma vaga de ASG, não tem nada de errado. Né? Então, eu vou iniciar com uma ASG, mas eu tenho um objetivo de ser operador de caixa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um curso de operador de caixa, eu tenho que... Estudos, né? Tem que estudar. Tudo, se a gente analisar, tudo que a gente está falando aqui, tudo depende do estudo que a gente está se qualificando, né? Então, eu acho que quando o candidato, né, o aluno, o ser humano, ele não sabe onde ele quer chegar, qualquer lugar para ele vai servir. Excelente, professor. Excelente. Agora, tem uma outra questão também, professor. Isso aí eu venho observando com maior frequência do que existia antes. Se eu for falar de 2024, que a gente está agora, 2024, eu acho que em 2021 não tinha muito disso, não. Ou tinha e estava muito encoberto, né? As pessoas cada vez mais estão ficando mais frustradas quando são rejeitadas nos processos seletivos. A minha pergunta é mais ou menos assim, como é que eu lido com a frustração de não ter sido aprovado no processo seletivo? Ou com a frustração de ter sido demitido? Eu costumo dizer, né, da minha realidade, eu costumo dizer que no processo seletivo não existe aprovados e reprovados. Depende muito aí do que a empresa está procurando. Né? Eu preciso de uma pessoa com uma senioridade alta, né, no perfil sênior. Mas aquele candidato é perfil júnior, ele não está sendo desclassificado. Naquele momento, ele não é o perfil que eu quero para aquela vaga. Mas eu posso chamar ele em outro momento que vai ser... Então, não existe, porque existe muito isso assim, eu não fui aprovado, né, e o fulano foi aprovado. Então, não existe aprovados e reprovados. Existe o melhor perfil para aquela organização. Né? Porque, às vezes, até o meu perfil está mais elevado do que aquela oferta. Eu já participei de um processo seletivo que eu queria muito entrar nessa empresa. E aí, a devolutiva da gestora disse, Evaldo, o seu perfil está elevado do que a gente está procurando. Então, eu não fui reprovado. Eu não fui apto para aquela função, né? Para aquela necessidade. Mas eu posso estar apto para outras oportunidades que venha surgir daquela empresa. E como lidar com o desligamento, né? Eu costumo dizer nas organizações que eu passo que a gente não é desligado. Nós próprios se desligamos. Como, Evaldo? Se entregar resultados, né? Um mau comportamento, né? Com atrasos constantes. Lógico que existem demissões sazonais. Né? No segmento que eu atuo, existem meses que a produção para, então eu tenho que fazer desligamentos de 30 colaboradores, podemos dizer assim. Só que aqueles 30 que a gente está decidindo desligar são colaboradores que têm muitas faltas não justificadas, né? Que têm atrasos constantes, que têm mau comportamento, falta de entrega. Então tem muito isso. Não é que o empregador está desligando. Meu patrão me desligou. Mas o que foi que você fez para ser desligado? Você faltou com respeito, você chegou embriagado no trabalho, que é muito típico da nossa região isso, né? Eu fui para uma festa, teve aviões de forró,
e no outro dia não fui trabalhar. Adoeci. Então, a gente não tem nada de errado você adoecer. Nós somos seres humanos. Mas cadê a comprovação daquilo, né? Aí todo doente vê e identificam você em uma festa. Então, tem muito essas questões que não são as empresas que desligam. São realmente os colaboradores que se desligam. Eu tenho um diretor que diz assim, Evaldo, você desliga a pessoa tão fácil. Eu digo, porque eu estou sendo só um portador aqui. Ele está sendo desligado porque ele sabe que foi desligado. Agora, lógico, existem desligamentos, né, que não tem nenhum fator desse, né, ofensor desse, né, que são realmente reestruturações. A empresa, eu tenho 15 anos de empresa, eu consegui ficar com ela até aqui, mas para onde a empresa vai, esse perfil não vai mais acompanhar. Tem que deixar claro isso para eles também. É aquilo que eu disse no início, né? A forma com que você trabalhou lhe trouxe até aqui, mas a forma que você está trabalhando não vai te levar. Aí é o momento de parar, de repensar, de voltar a estudar, né? Sair da sua zona de conforto e procurar outra oportunidade. Porque as oportunidades estão aí para serem preenchidas. Olha, eu já tive um colaborador, não está mais trabalhando conosco aqui, que sabe qual era meu único pedido a ele? Meu irmão, chegue na hora, velho. E veja que é uma das coisas que você tem, é um dos nossos deveres, né? Pelo amor de Deus. Era assim, professor. Chamei ele umas 3 vezes aqui nessa mesa aqui. A gente estava reformando essa sala, tava meio, consigo ver. Eu digo, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não tô pedindo para você trabalhar, não. Eu tô pedindo só para que você chegue. É de 8 horas. Eu quero que você chegue de 7h50. 7h55 para de 8 horas você tá de prontidão. Você não precisa falar, você não precisa respirar, você não precisa tratar ninguém bem. Resolva só esse problema, chegar na hora. Você acha que ele conseguiu resolver? Não. Não conseguiu. Porque eu tinha uma colaboradora que ela morava em frente da empresa. E ela sempre chegava atrasada. Eu dizia, fulano, você mora em frente da empresa. Mas eu só me acordo 10 para as 8. Aí tá o problema, né? A gente não se prepara, a gente não tem a rotina de se acordar 1 hora mais cedo, ouvir uma música, tomar um banho tranquilo, né? Então, principalmente essa geração, tá? Ela não tem essa cultura de se preparar para ir para o ambiente de trabalho. Vem na tola. Elas vão chegar... Aí pega a questão da lei que você tem 10 minutos, né, para chegar à tolerância, né? Mas o que é que eu estou fazendo para mudar isso? Né? Então, foi esse caso desse seu colaborador. Ele não queria mudar. Que também uma das coisas que eu aprendi, Jadiel, é que eu, como gestor de RH, eu tenho um dos meus propósitos é impactar a vida das pessoas. Mas eu também tenho que entender que tem pessoas que não querem ser impactadas. Então, eu preciso, né, deixar... Eu sou muito resiliente em muitas coisas. Mas quando eu vejo que o outro lado não quer... Isso é uma das coisas que minha ex-diretora Cris me ensinou. Evaldo, a gente tem que impactar as pessoas, mas tem pessoas que não querem ser impactadas. Então, essa não é uma briga sua, uma luta sua. Você está ali para poder ajudar, direcionar. Mas quando ela não quer, acabou. Tem nada que possa ser feito. Nada vai ser feito. Isso foi esse caso do seu colaborador. Acredito. E não foi uma conversa só, não. Nem foi 2, nem foi 3. Faltam um deles aqui. Era só isso. Olha, o que você imaginar de desculpa teve. Minha mãe adoeceu, meu pai adoeceu, minha tua adoeceu, minha filha morreu. Da moto furou. Poxa, várias vezes. Tudo isso aí. Agora, o mais delicado foi quando ele disse, olha, a minha rua alagou. Eu digo, não alagou não, meu amigo. Porque você mora perto da minha rua e a minha rua não alagou. Nem choveu. Foi um carro-pipa que vazou. Eu digo, meu amigo, pelo colaborador desse, não foi você que desligou. Né? Não faz sentido? Sem dúvida nenhuma. Ele que se desligou. Porque você está pagando, né? Você está tendo... Existe uma questão que nós temos nossos direitos e nossos deveres. Né? Qual é o direito do empregador? Né? Quais são os deveres do colaborador? É você cumprir sua jornada de trabalho. Nem isso ele estava cumprindo. Não tem outro jeito. Professor, já chegando aqui ao final da nossa entrevista, certo? Nosso podcast, fiquei muito feliz de receber o senhor aqui, certo? Tem muitos temas aqui, inclusive a gente ia falar somente sobre recrutamento e seleção. Falamos sobre RH, falamos sobre empresa, tirou algumas dúvidas importantes para mim aqui, eu sei que para nossa audiência também, sobre como agir. Sim. Vamos marcar outras conversas virtuosas como essa, até para a gente conversar sobre empresa e a parte de RH. Como eu faço para poder implantar um RH na minha empresa. Eu acho que vai ser uma conversa muito virtuosa. Então, professor, essa aqui é a sua câmera principal. Fique à vontade para poder agradecer. E de maneira inicial, quer dizer, com prazer receber o senhor aqui.
Isso aqui é sua câmera. Prazer todo meu, professor. Que bom lhe reencontrar, né, nesse momento tão enriquecedor, né? Estou à disposição. Eu gostaria aí também de agradecer a meus pais, meu irmão e a todas as pessoas que se tornaram referências, né, para estar e me manter nesse mercado de trabalho e na profissão de recursos humanos. E é isso. Vamos aí marcar outros momentos. Ok. Então, pessoal, esse aqui hoje foi uma entrevista muito virtuosa, certo? Aqui para o IMETcast. Receber aqui o professor Júnior, a gente está tentando calibrar isso já há um bom tempo. Né? Ele ia vir para cá e não conseguiu vir porque foi trabalhar em Recife, depois foi trabalhar em outra empresa e a gente voltou a conversar e hoje estamos aqui. Então, não perca esse episódio que ficou assim sensacional. Esse foi mais um episódio do IMETcast.